assistir um espetáculo de stand-up, mas você saberia explicar o que é? Vamos lá que eu vou facilitar para você. É um espetáculo de humor feito por um comediante e ele se apresenta normalmente em pé, não utiliza nenhum acessório ou cenário e ele também pode não ter nenhum personagem específico. E pra gente conversar um papo sério de como fazer piada, a gente convidou a Raíssa Cênicas, que é atriz, produtora do Cênicas Produções e também professora de teatro. Vem com a gente! Raíssa, seja muito bem-vinda ao Bate-Palco. É muito bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Que bom, fico muito feliz. E para começar, a primeira pergunta é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre bem no comecinho, que é: quem é a Raíssa quando as cortinas se abrem? Quem é a Raíssa quando as cortinas se abrem é uma pessoa ligada no 220, tá no máximo mesmo, querendo ver o público chegando, querendo saber se o artista tá tudo bem, né, lá no camarim. E aí, subiu no palco, eu fico um olho no público e outro olho no artista, pra ver se o público tá gostando, se o público tá se divertindo, se o artista também está à vontade no palco, né? E aí, à medida que a produção vai seguindo, eu fico mais tranquila, aí eu consigo curtir um pouquinho do show, depois eu volto de novo pro 220. E, assim, sempre preocupada com o público, né? Querendo saber se ele tá gostando, se ele tá se divertindo, que é pra isso que eu produzo. Que é pra, assim, proporcionar uma experiência divertida e única. Legal. E você é produtora da Cênicas Produções, né? E o seu trabalho, ele já revelou muitos nomes aqui no nosso estado, tipo Genésio Rosado, Caio de Cara, a Bianca Travassos. Mas como que surgiu a ideia de, vou criar uma produção de stand-up comedy? Olha, tudo começou, assim, quando eu passei no curso de teatro na UFMA, né? Quando eu cheguei no curso, eu era uma pessoa que gostava muito de comédia. Eu sempre gostei muito de improviso, teatral, comédia, espetáculo, personagens. E aí, lá no curso, a gente tem a oportunidade de estagiar nos teatros, né? Então, eu estagiei no Teatro Alcione Nazaré. Foi uma das minhas primeiras experiências. Eu até reforço aqui a importância, né, dos estudantes de teatro participarem, assim, de estágios, por exemplo, em casas de espetáculo, teatro, no Sesc, enfim, nesses lugares que oferecem essa experiência. E aí, eu lembro que no estágio ainda, eu assisti um vídeo de um aluno de engenharia química fazendo stand-up, né? E aí eu fiquei, nossa, que coisa nova, que coisa divertida, e comentei. Já pensou em ficar em cartaz no Teatro Alcione? E aí ele me adicionou, que era o Genésio Rosado, e aí juntos desenvolvemos o primeiro espetáculo lá na UFMA. Ele tinha muita vontade de fazer stand-up, eu estava começando no estágio no Alcione, queria produzir, né, porque eu vi como é que funcionava, como é que uma produção teatral funcionava. E aí nós combinamos, vamos produzir. Chamamos outros amigos para participar, então Wilson Riggs, que é ator, professor de teatro também, ele participou da primeira, Rafael Paes, que hoje é a Frames, também participou. E aí nós produzimos esse primeiro espetáculo, que foi o espetáculo natalino com piadas salgadas, que foi o primeiro festival de stand-up comedy da UFMA, foi o primeiro espetáculo de stand-up comedy. E deu muito certo, mesmo insegura, né, porque até então ainda era estagiário, eu tava começando a ver como é que uma produção funcionava, deu muito certo e desde então eu falei, não paro mais, quero produzir até, e assim foi seguindo, assim começou. Cara, eu gostei muito do nome. Espetáculo. A gente tava tentando satirizar o reitor, tem até uma história engraçada na época, porque até uma mensagem assim que eu queria passar, né? Que criem as suas oportunidades. Quando você sonha com algo, né? As pessoas dizem, é difícil o teatro aqui. E aí eu aprendi com essa experiência que nós devemos criar as nossas oportunidades. Porque na época eu ouvi de uma pessoa que eu tava envergonhando o curso por brincar com esse nome do diretor. Só que como eu tava, do reitor no caso, mas como eu tava começando e a gente era comédia, então a gente tem essa pegada de satirizar, brincar, né? Principalmente com pessoas que estão num cargo acima. E aí, na época, falaram isso. Eu me abalei demais, né? Iniciante, chorei muito. Mas depois eu falei, não, vou usar isso como um impulso.
E aí, em vez de regredir, eu falei, não, vou produzir. Aí era eu na RU, com camiseta do evento, com ingresso, botando data show na RU, sabe? Reproduzindo lá vídeos de outros comediantes, falando, olha, a gente também vai ter aqui na UFMA. E assim foi. E aí estamos aí até hoje, 6 anos mais ou menos. Foi em 2012? Isso foi em 2011. Não, foi 2014. 2015, Poxa, eu estava entre indo e vindo 6 da anos. UFMA. Foi em 2014 a primeira produção. Certo. E me conta de onde que surgiu a ideia de você fazer teatro na UFMA. Tipo, eu decidi fazer teatro. Normalmente a mãe fala, minha filha, faz medicina, faz direito. Sim. Quando eu fazia ensino médio, tem um produtor local aqui chamado Moraes Júnior Produções, que ele produziu um evento chamado Quinta Categoria, né? Que é uma companhia que tinha Tata Werneck, Paulinho Serra, Rodrigo Capella, Felipe Gugeri, são os atores, eu lembro até hoje. E aí era espetáculo de improviso teatral, né? E aí eu, no 3º ano, e eu foi a primeira vez que eu conheci o Teatro Arthur Azevedo. Quando eu pisei aqui, gente, eu fiquei, meu Deus, que lugar é esse que ninguém nunca me trouxe aqui? Né? Não fazia ideia de teatro, nunca, nem passei de escola tinha vindo. Então, quando eu cheguei aqui, eu rindo do espetáculo, todo mundo sorrindo, o teatro todo sorrindo. Eu fiquei, gente, que sensação maravilhosa, o que é isso? Horas e horas eu interrompia o espetáculo, assim, tipo, gritando alguma coisa. Hoje eu sei que é errado, mas na época a emoção foi tão grande que eu falei, cara, o que é isso? E aí, quando eu fiz o Enem no ano seguinte, que eu olhei teatro, né, no SISU lá da UFMA, quando eu olhei teatro, eu falei, mãe, eu vou escolher teatro. Mamãe, mas tu sabe o que é pra ser? É pra ser atriz. Eu falei, sim, mas eu quero teatro. Eu vivi uma experiência no teatro que eu vi, gostei. Eu quero escolher teatro. Ai, meu Deus do céu. E assim eu escolhi teatro. Eu vou passar fome. E aí eu escolhi teatro. Cara, essa é uma frase que é bem complicada, que o pessoal fala assim, vai passar fome, vai passar fome. Por isso que eu gosto de reforçar a ideia de criem suas próprias oportunidades. Não vamos esperar. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Não é fácil. Mas assim, vamos lutar, se eu não consigo, por exemplo, me disseram que a atuação era difícil. Mas peraí, alguém tá produzindo e tá conseguindo desenvolver algo ali. Vou aprender a produzir também. Meti a cara e aí aprendi. Então, acho que é isso, assim. Se você sonha com aquilo, não desiste. Tem uma frase que volta e meia eu falo pra minha mãe e falo pra mim várias vezes quando eu tô com medo de fazer alguma coisa e achando que vai dar errado. Eu sempre olho outras pessoas que já fizeram. Poxa, fulano já fez. Ele come, ele toma banho, ele chora, ele sorri. Tem as mesmas coisas que eu, faz as mesmas coisas que eu, a grande maioria. Por que ele consegue e eu não? Então, é difícil, claro, né? É difícil. Mas que é o que você falou, de criar as próprias oportunidades e de correr atrás mesmo, porque sempre vai ter alguma dificuldade, sempre vai existir, né? E justamente elas vêm pra ver também até onde é que tu quer realmente aquilo. Eu vejo assim, antes eu olhava as dificuldades, eu chorava que me acabava, mas ainda assim eu fazia. Hoje em dia eu seguro e falo assim, não, isso daqui tá querendo me mostrar algo. E aí eu vou e tento passar por cima. De forma honesta, sem passar por cima de ninguém, jamais. Mas das situações que nos colocam pra baixo, sabe? Porque elas existem. Mas aí a gente tem que... isso é pra me impulsionar. Tem até um meme, uma piada que diz que tudo passa. Nem que passe por cima de você, mas passa. Uma ou outra passa. É verdade. E a Cênica Produções, ela trabalha apenas com stand-up... ou não, como que funciona? Explica pra gente. A Sessões é uma empresa só de realização de eventos de stand-up comedy, né? No começo, assim, foi por onde eu pude experienciar, né? E aí a gente fez a primeira produção lá na UFMA, um espetáculo natalino com piadas salgadas. Teve outras produções também, Coffee Break, que sabe lá na UFMA onde tem Coffee Break da gente. Então, nós colocamos o nome de Coffee Break. E aí tivemos a primeira contratação fora da UFMA, que foi pro Shopping Pátio Norte. E ali eu pensei assim, poxa, por que não tirar as produções de dentro da UFMA, né? E levar pra fora, porque com as experiências eu fui percebendo, olha, eu preciso reservar a pauta. Eu fui entendendo as etapas de produção.
reservar a pauta, mandar confeccionar ingresso, conversar com os artistas. Eu fui compreendendo e falei, vou tentar fora. E aí nós trouxemos um comediante de fora chamado Vinícius Carcan e produzimos o primeiro evento fora da UFMA. Deu super certo, isso só me encorajava. E aí sempre seguindo as etapas de pré-produção, eu era muito assim, não, tem que planejar, não posso fazer de cabeça, porque eu achava que alguma coisa ia dar errado. E as minhas experiências nos estágios, tanto no Teatro Alcione quanto no Sesc, elas me educaram para entender essas etapas. Né, compreender como elas funcionavam e que era necessário respeitar para que não ocorressem tantos erros, porque na produção há muitos imprevistos. Só que nós devemos aprender a lidar com esses imprevistos, né, e resolvê-los. Depois da produção com o Vinícius Carcan, né, que foi um comediante do Piauí, que nós trouxemos para São Luís, produzimos o primeiro torneio de stand-up comedy. E aí iniciamos uma busca, né, por jovens de São Luís que queriam fazer stand-up pela primeira vez. Então organizamos o primeiro torneio de stand-up comedy em São Luís, né, e aí nessa experiência nós conhecemos Caio de Cara, Max Paviani, Romeu Silva, né, o próprio Genésio cuidava da parte de palco, conversando com os comediantes. Teve uma competição onde o Romeu saiu vencedor, né? Mas, assim, descobrimos aí os que hoje são os bombadinhos no Instagram, os principais comediantes daqui de São Luís hoje, graças a Deus, né? Eles são conhecidos, reconhecidos, possuem bastante seguidores. Quando eles realizam um evento, dá um público muito legal. Mas lá atrás, estava todo mundo só sonhando. sonhando. E aí eu foquei só no stand-up mesmo. E essa turma, ela era toda da UFMA ou quando teve o evento abrange o Maranhão todo? Eu sei. Lá na UFMA, nós tivemos só os alunos da UFMA. Eram alunos de engenharia química, eram alunos de filosofia, teatro, alunos de vários outros cursos. Quando realizamos o torneio fora, eram apenas meninos daqui de São Luís que sonhavam em ser youtuber. Eles estavam começando na internet, sabe? Naquela época, youtuber bombando, eles faziam vídeo, alguns deles já tinham viralizado alguns vídeos aqui. Mas aí eles pensaram, não, nós queremos fazer stand-up. E aí, nos bastidores, nós realizamos até um processo, assim, de ajudar eles a escrever o texto. Aí entra a Raíssa, professora de teatro, né? Porque aí eu fui dando dicas de atuação. E aí, por outro lado, o comediante Genésio ajudava eles na escrita das piadas, né? E, enfim, e funcionou muito o primeiro torneio. Tanto que depois eles continuaram com a gente e estão até hoje, alguns. Né? Alguns deles ainda estão hoje, outros já desistiram, mas assim, por sonhos, né? E como a gente fala, não é uma trajetória fácil, né? Uma trajetória sonho, trabalho, e às vezes há um reconhecimento, outras vezes não. A questão financeira conta muito também, então alguns desistem, não, eu tenho que fazer outra coisa, e outros não, é isso que eu quero, e vão até... E estão aí, até hoje. Raíssa, você anda quebrando muitos paradigmas, principalmente por ser uma mulher atuando num ambiente majoritariamente masculino. E aí eu queria saber de você, se você já sofreu, se você sofre algum tipo de preconceito ou algum tipo de dificuldade para acessar alguns espaços ou para resolver algumas coisas. Como é que acontece isso contigo? Assim, acontece um pouco, não do lado dos artistas, dos comediantes que eu trabalho. Na verdade, eles não me tratam com indiferença nem nada. Mas já passei por situações em processo de contratação, né, onde a pessoa que estava contratando, ela me olhava, eu acho que mulher, né, e nova, nova entre aspas, eles meio que não falavam diretamente comigo. Então era necessário que o comediante com que eu estava trabalhando falasse, resolve com ela. Porque, por mais que não pareça, eu tenho 29 anos. E aí algumas pessoas pensam que ela, ela é muito novinha. Ou então, em situação de estar na mesa aqui contratando e o contratante, né, tá falando com o comediante e o comediante falando, olha, fala com ela, resolve com ela. E essa questão de patrocínio, em qual conta eu vou depositar? E aí o comediante virava e conversa com ela. Então, ficava aquela situação, tudo bom, eu tô aqui, resolve comigo, eu que sou a produtora. Então, assim, parece que
por ser mulher, aparentemente jovem, eu preciso insistir e falar, olha, eu sou a produtora, resolve comigo, pra poder a pessoa se tocar e dizer, é com ela. Eu que mando aqui. Eu que mando aqui. Eu que mando neles. Tu só vai ter show se tu contratar comigo. Mas eu levo de boa, assim. Eu acho que essas coisas vêm pra deixar a gente mais forte e se impor mais, né? É meu espaço, eu tô aqui, eu... Certo. E, Raíssa, outros estados já possuem casas voltadas apenas para o stand-up comedy, né? Seus próprios espaços, como o Comédias e o Comedy Club. E eu queria saber se o Cênica Produções já pensa em ter um espaço para ele, ou se já tem algum espaço para fazer as apresentações. Não, nós não temos um espaço, mas durante o ano de 2017, mais ou menos, nós ficamos em cartaz durante um ano lá na Litorânea. Né? Foi uma experiência ótima, só que o processo terminou, né? Só durou um ano. Mas temos vontade sim de ter uma casa voltada apenas para stand-up. Mas analisando o mercado, aqui é um risco que é muito alto agora. Porque aqui em São Luís, as pessoas têm costume, por exemplo, de ir à casa que está tendo música ao vivo. As pessoas elas estão muito mais acostumadas. Então, no caso, seria trabalhar o público, né? A compreender, não, dia de, sei lá, quinta, sexta, sábado e domingo, bar em algum lugar tem comédia. Por exemplo, em Fortaleza. Em Fortaleza, eles já possuem aquela cultura de vai ter um show de comédia em determinado lugar. Aqui o cenário ainda é muito jovem, ainda é muito bebezinho. Por exemplo, existe a minha empresa, né, que é a Cênicas Produções, e existe também a Device Prime, que ela também tem outros comediantes. Então, essa galera fica produzindo muito de forma independente. Nós produzimos muito, tanto eles lá como nós aqui. Então, assim, ainda é um mercado muito jovem para ter um público, para ter um bar. Porque o custo de um bar, né, um teatro bar, ele é altíssimo. Luz, funcionário. Então, a proposta seria ter um bar onde oferecesse comida, bebida, as pessoas pudessem estar comendo, bebendo e assistindo o show, né, como comedians. No entanto, assim, é algo para ser estudado, pensado, aí rolar um investimento alto, formar público que compreenda, olha, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo, tem aquele bar e a gente tá aí lutando, né? Um dia, uma hora acontece. Legal. E vocês já realizaram centenas de produções. Eu imagino que nesse ano de 2020 vocês tinham um planejamento todo arquitetado, né? Exatamente por conta das produções antigas. Então vocês estavam aí num bom embalo. E o que aconteceu nesse período de 2020? E vocês já estão olhando para 2021? Tem uma perspectiva? No início de 2020, nós tínhamos produções planejadas até junho, mais ou menos. No entanto, com a pandemia, né, fomos cancelando um atrás do outro. Não, até março, cancela. Abril, cancela. Maio, aí foi cancelando. E aí, eu sigo muitos instas e cursos de produção teatral, né, com dicas. E aí começou aquele boom de live, né? Vamos fazer live. E quando eu vi, né, estão cancelando produção, eu pensei, não, eu vou aproveitar, estudar, né, usar essa pandemia para estudar e inovar com live. No entanto, a minha mãe pegou Covid, ficou muito mal na UTI, e aí eu não tive cabeça. Tipo, tem gente que consegue, né, usar isso como uma força, mas quando eu vi a minha mãe doente, eu falei, eu não vou conseguir. E aí eu cancelei, assim, não vou fazer live, não vou pensar na recuperação dela. Eu também sou professora de teatro, então na escola tava aquele momento de aulas online, os professores online. Então eu busquei forças, assim, me recolhendo em vez de produzindo. Eu acredito que talvez eu perdi uma oportunidade, né, de inovar aqui, de produzir eventos online. No entanto, eu já me perdoei e pensei, não, eu não estava bem, então eu optei por não produzir. 2021, eu estou analisando muito o passo a passo que o governo, né, as medidas que o governo está... Eu quero muito produzir em teatro, né? Eu gosto de produzir em teatro, eu prefiro produzir em teatro. Então, eu estou dependendo aí das normas, da liberação dos espaços, né? Já estão liberando aí para 100 pessoas. No entanto, eu quero, assim, que digam, tá liberado o teatro para acontecer. Podem usar o teatro.
Então eu tô aguardando esse momento para poder produzir os eventos de 2021, quem sabe. Só fazer um comentário, você falou da parte de se perdoar, né? 2020 foi um ano realmente muito complicado. Sim. Então, do jeito que você falou, teve gente que conseguiu realmente se reinventar, e teve gente que se recolheu. Eu acho que foi um ano que a gente pôde se autoconhecer também. Então, a gente teve um pouco de tempo, que a gente não tinha muito tempo, e conseguiu saber o que realmente importa, o que a gente precisa, o que a gente vai estudar agora, ou será que a gente precisa dedicar um pouco mais de tempo para a família. Agora, no dia 24 de novembro, nós vamos fazer 6 anos da primeira produção de stand-up. E aí eu pensei, vou realizar um evento para comemorar os 6 anos. E aí eu pensei assim, eu sempre, quando eu vou produzir algo, eu percebo assim, claro, tem muito esforço físico, mas eu sou muito coração. Então eu sinto assim, o que é que eu tenho que fazer para essa produção? E aí eu pensei, eu não vou produzir um evento online para comemorar os 6 anos. No entanto, saiu o edital, né, do Festival da Semana do Teatro. E aí eu pensei, vou aproveitar esse festival e inscrever os meus meninos. Então eu juntei a galera, eu falei, olha, e juntei até quem não é da equipe, né? Eu chamei, galera, vamos se reunir, vai ter Semana do Teatro, vamos aí tentar ver uma pauta, um espaço para colocar o teatro nessa programação, mostrar para São Luís que teatro, que stand-up. Desculpa, mostrar para São Luís que stand-up, né, que tem artistas de stand-up aqui, comediantes bons, de vários estilos, né, vamos aí tentar, e aí eu foquei nisso e foi uma coisa assim que, nossa, eu tô muito feliz. A gente se inscreveu, estamos aí esperando o resultado. Você tá com o coraçãozinho mais aquecido, né? Tô muito feliz. O nome stand-up é um nome internacional, né? Sim. Mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de contar piadas, né? E de fazer meme de tudo o tempo todo. e eu lembro disso porque eu faço menção a isso lembrando da minha família. Que quando a gente se encontra nos finais de ano, tem tios e tias, não tem essa, pros dois lados. Que fazem piadas de toda forma que você possa imaginar. E que contam histórias muito pequenas, aquelas piadinhas mais curtas, e tem até juntar um caos de uma história que aconteceu com eles e transformar numa piada gigantesca. E aí, por conta disso, essa nossa mania de o tempo todo contar piada, muitas pessoas têm uma interpretação errada de que o stand-up é algo muito fácil de se fazer. É só chegar lá e pronto, e acabou. E na verdade não é, né? Na verdade precisa toda uma produção, precisa todo um trabalho por trás. E aí eu queria que se você explicasse para quem está assistindo a gente, para quem quer começar a trabalhar tanto na frente, se apresentando, quanto nos bastidores, qual que é o passo a passo, quais são as dificuldades que a pessoa pode enfrentar? Quando um tio nosso conta uma piada, né, a gente ri porque se identifica, primeiro porque é o nosso tio que tá contando. Então, sou engraçada, meu tio tá contando piada, tu vai sorrir. Então, há uma identificação que é o teu tio. Quando é uma outra, e agora, digamos, o teu tio tá no palco pela primeira vez, talvez aquela piada não funcione, né, porque as pessoas não conhecem o teu tio. Então, assim, pra quem quer começar stand-up pela primeira vez, a minha sugestão primeiro é que estude. Né? Estuda como funciona as normas, as regras, a arte, toda técnica, toda arte, ela possui técnicas, né? E com stand-up não é diferente, existem formas de piadas. Então, às vezes, tu tem um assunto muito legal pra falar e aí tu não sabe como falar. Então, vai pesquisar, vai estudar, vai atrás de livros, vai assistir comediantes, não só da América do Norte, né? Pesquisa os brasileiros, pesquisa os comediantes da Europa, pesquisa comediantes de outros continentes, vai estudando. E aí você vai construindo assim o seu material, né? Porque é preciso ter um texto de no mínimo 5 minutos, que eles chamam de open mic, que é a primeira pessoa que abre ali 5 minutos de stand-up. Então, digamos lá, você quer ser comediante, pesquisou os comediantes, conseguiu escrever um texto de 5 minutos. E aí, o que é que eu faço? Não fui pro pau. Conta pros amigos, conversa com os amigos, bota o assunto no meio. Aí, por exemplo, quero ir pro palco agora. Então, o que é que eu faço? Gente, como eu falei lá no começo, vai atrás das suas oportunidades. O não a gente já tem.
Então chega numa produtora, oi Raíssa. Ou então chega na Advice, oi Dandara, eu quero apresentar. Eles da Advice, eles possuem um projeto que acontece no shopping, que é sketch comedy, né? E aí eles dão espaço pro comediante testar suas piadas. Então há um público lá, você fala com a Dandara ou com o Vitão, que é da Advice, e fala, eu quero apresentar meu texto, eu tenho 5 minutos. E aí eles vão conseguir um espaço pra você. Isso aqui em São Luís, né? Eles vão conseguir um espaço e a pessoa pode ir lá testar, né? E aí vai se desenvolvendo. Eles já revelaram vários comediantes, certo? Eu, só lá atrás, assim, né? Há uns 2 anos atrás, a gente parou de fazer Open Mic, Noite de Revelações, né? Hoje eu faço muito mais produções mesmo, assim, do Caio, dos meninos, enfim. Mas, assim, hoje, se você quer começar aqui, falem com o Vitão e com a Dandara. Eles vão te dar o espaço, ou então comigo, quando eu for apresentar, me dá um espaço de 5 minutos, no começo do show. Gente, eu abro o espaço, eu falo, pode abrir o show por 5 minutos, que vai ter esse espaço, sabe? E eu acho interessante, porque assim, tu precisa tentar. E tem muita gente boa aqui em São Luís, tem muita gente boa. E se não conseguir, gente, produz o próprio show. Eu posso assessorar. Assim, Me liga. Eu posso abrir esse espaço pra pessoa poder, sei lá, realizar o sonho dela, né? É legal você falar que tem muita gente talentosa aqui, porque nosso vizinho aqui no Ceará, né, parece que todo mundo que nasce é comediante, né? E aí é legal porque todo mundo que é brasileiro talvez tenha ali um pezinho pra comédia, trabalhando bem, O Brasil é um dos maiores criadores de memes, né? Já ganhamos aí 3 guerras memeais. Quem não souber, procura no Twitter, que vai descobrir. Mas aí, eu acredito que também com estudo, né? Estudo tem a parte da pessoa que nasceu com um dom, que sempre tem essa ilusão de Eu que gosto o de dom, falar que a pessoa tem predisposição, que é aquela pessoa que conversa aqui contigo, tá te fazendo sorrir, conversa ali com os amigos, tá fazendo todo mundo sorrir, conversa no trabalho, menina é o cara mais engraçado, então já tem alguma coisa ali, né? Já tem uma espontaneidade, já tem um carisma, que é muito importante, já tem um jeito de falar com as pessoas que envolve, porque assim, os pessoal falam assim, comédia é só piada, sorrir, mas na verdade o comediante, ele quer tirar uma reação da plateia. O riso é ótimo, faz parte, mas ele quer tirar uma expressão de nojo. Ai, não, credo, isso não. Nossa, é assim mesmo. Ou então, essas reações, né? Então o pessoal acha que é muito assim, só piada. Não, e também quer fazer refletir, né? Porque tem essa importância da comédia no stand-up. Tem essa importância na piada, que é de não só fazer o rir pelo riso. O comediante de stand-up, ele tem um poder muito grande. Que além de fazer o outro sorrir, se divertir, entreter, é fazer com que aquele público saia refletindo o que ele falou. Então pode ser uma piada que pode falar de uma questão social, de uma questão racial, política. Tanto que o Thiago Ventura, ano passado, ganhou o melhor texto de stand-up. E é onde ele bate, só porque eu gosto de piada, né, que bata no opressor. Então ele ganhou como melhor texto, né? Porque justamente o texto dele era isso, ele fazia uma jogada, a piada dele era uma piada que elevava, assim, por exemplo, elevava os oprimidos, batendo no opressor. Então ele fez jus, né? Tipo, ele ganhou como o melhor comediante. Então que isso influencia outros comediantes. Porque eu acho assim que bater nos oprimidos é fácil. A gente consegue fazer. Já apanho todo dia. Agora, bater no opressor, que é todo mundo vai gerar. Gente, é muito bom rir da piada de presidente. É muito bom rir na piada de quem? Porque tu vê ali a pessoa apanhando, entendeu? Então, é isso, assim. Eu acho que o comediante, ele tem que sentar a bunda e estudar mesmo. É sentar, escrever e testar, né? Que eles têm muito essa questão de teste e erro. É isso, Raíssa? Teste e erro, teste e erro. Eles escrevem a piada, testa, deu certo, continuo. Não deu certo, eu excluo. Deu certo, continuo. Não deu certo, eu excluo. Ou seja, não é algo fácil, não é algo de, cheguei, sou incrível, vou contar aqui. Não, tem que sentar, estudar, e o pior, se preparar. Tem assim, por exemplo, um comediante que pode te agradar, não vai me agradar, pode não me agradar. Então, pra ti, ele é um comediante maravilhoso, mas pra mim, ele é um bosta. Não gosto.
Tem muito isso. Então, tipo assim, as pessoas desistem logo. Eu não gostei de stand-up. Não, calma. Tem comediante pra todo gosto. Se tu não gosta das piadas desse, vai atrás de outro, não desiste. Você vai rir de um. Né? Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. E, Raíssa, eu gostaria de fazer uma pergunta totalmente diferente do contexto aqui da gente. E eu queria que você aproveitasse e viajasse na maionese do jeito que você quiser. Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte. No mundo pós-apocalipse zumbi, qual seria a última frase que você diria antes de ser atacado por uma tribo de zumbis que está indo para te devorar? Então, tem uma frase de Apolônia Pinto que eu amo demais, eu amo falar, que é a vida é uma gargalhada. Antes dele me atacar, eu vou falar, a vida é uma gargalhada.